Olá, somos estudantes do curso de Engenharia Química e estamos apresentando um projeto desenvolvido na matéria de Química Orgânica, cujo tema escolhido é a avaliação e comparação das formas mais eficazes de purificação do ácido acetil salicílico. O ácido acetil salicílico, também conhecido como aspirina, é um dos medicamentos mais produzidos e consumidos mundialmente, e se mostra eficaz na redução de dor, febre e inflamação. Em pesquisas decorrentes da década de 1970, verificou-se que a aspirina evita a formação de coágulos devido à sua ação vasodilatadora e, portanto, pode prevenir problemas cardiovasculares e artrite, problemas muito comuns em todo o mundo. Além dessas ações, novos estudos vêm sendo realizados para avaliar o seu potencial de inibição no crescimento de tumores e no tratamento de doenças que atacam o cérebro, como a doença de Alzheimer e de outras enfermidades degenerativas, sendo notável sua importância para a área medicinal. Sua origem está no salgueiro branco, cujas cascas foram muito utilizadas na antiguidade para o tratamento de dores. Em 1828 foi descoberto o princípio ativo, a qual denominou salicilina. Muitos pesquisadores tentaram desenvolver pesquisas a fim de conseguir produzir um medicamento eficaz, até que em 1859 Hermann Kolbe descobriu como sintetizar o AS, o transformando em salicilato de sódio, medicamento que foi empregado por quase uma década para dores, febre e principalmente no tratamento de artrite, mesmo com suas limitações clínicas, como por exemplo baixo índice de tolerância, irritação gástrica e sabor muito amargo. Devido aos desagradáveis efeitos colaterais causados por esse princípio ativo, Hoffmann, motivado em tratar seu pai que sofria de artrite, buscou estratégia de modificação da estrutura química dessa substância a fim de obter uma molécula com efeitos colaterais mais brandos e com igual eficácia no tratamento da dor. Foi assim que Hoffmann, em 1897, conseguiu preparar ácido acetil salicílico por meio da acetilação do salicilato de metilo, chamando o medicamento de aspirina. A nova droga tinha as mesmas propriedades do salicilato de sódio, conseguia melhorar a qualidade de vida dos portadores de artrite e gerava menos efeitos colaterais. Hoffmann, na ocasião, trabalhava na Bayer da Alemanha, indústria onde foi introduzido o novo fármaco com o nome de aspirina em 1899. Com a produção em escala industrial desse fármaco, foi necessária a utilização de matéria-prima alternativa à salicilina para que fosse possível atender à demanda de produção. Assim, o AS é atualmente produzido sinteticamente através de uma reação nucleofílica acílica. As sínteses laboratoriais têm como objetivo a obtenção de novos produtos com suas propriedades mais acentuadas. No entanto, grande parte das reações químicas realizadas em laboratório necessitam de uma etapa posterior para a separação e purificação adequada do produto sintetizado. A purificação de compostos cristalinos impuros é geralmente feita por cristalização a partir de um solvente ou de mistura de solventes, sendo uma técnica conhecida por recristalização. Com isso, o objetivo geral deste trabalho consiste em buscar na literatura dados para apresentar a reação de acetilação, de síntese e purificação do ácido acetil salicílico, e fazer uma análise comparativa do grau de pureza do AS sintetizado sem purificação e purificado com as substâncias de álcool etílico, acetato de etila e acetona, demonstrando qual se constata ser mais eficaz. Bom, vamos começar falando sobre a reação de acetilação, cuja finalidade é diminuir a acidez do ácido salicílico, que é usado como matéria-prima para a produção da aspirina. A reação se dá por meio de uma catálise ácida, formando um carbono com carga formal ligado a uma hidroxila. O passo seguinte é a densidade negativa do oxigênio, que ataca o carbono eletrófilo do anidrido. O oxigênio, agora com 3 ligações, desprotona e restabelece as 2 ligações e também a acidez do meio. Isso caracteriza o mecanismo de substituição eletrofílica. Ocorre a síntese do acetil salicílico e, como produto final, ele sai impuro, tendo como maior impureza o próprio ácido salicílico. E por conta do ácido acetil salicílico possuir diferenças de solubilidade ou no mesmo solvente ou mistura de solventes, uma técnica eficiente para purificar
o ácido acetil salicílico é a técnica de recristalização. Para a purificação dos compostos, utiliza-se como critério o ponto de fusão, que é um dos métodos mais antigos para substâncias orgânicas. Podemos observar com esses gráficos que as substâncias puras contêm ponto de fusão e ebulição constantes, já as impuras não têm nem ponto de fusão nem ebulição constante, mas sim intervalos de temperaturas em que se começa e termina a mudança de estado físico. O artigo tem como metodologia a realização de pesquisas bibliográficas, a fim de obter embasamento teórico, contribuindo para o fortalecimento do que é proposto e elaborado, visto que já há trabalhos que fornecem uma linha de pesquisa proponente a síntese e purificação do ácido acetil salicílico através da recristalização. Mediante essas pesquisas, foi possível propor 3 métodos de purificação, que têm por objetivo obter os resultados favoráveis quanto ao grau de pureza do ácido acetil salicílico, onde o intuito é fazer a comparação desses 3 métodos e avaliar qual se apresenta mais eficaz. Para se realizar a síntese da aspirina, se faz necessário a utilização de um agente acilante e de um catalisador. O termo acilação cobre todas as reações que resultam na introdução de grupo acila em um composto orgânico. Na acilação, podemos utilizar diversos reagentes. Neste trabalho foi utilizado o anidro acético, reagente que é muito utilizado em laboratórios devido à sua velocidade de reação, além de conseguir formar um produto de alta pureza e com bom rendimento. A acetilação é frequentemente utilizada para proteger grupos funcionais primários e secundários, tornando-os menos suscetíveis às oxidações e menos reativos em reações de substituições aromáticas. Já como catalisador foi utilizado o ácido sulfúrico, tendo como função aumentar a velocidade e diminuir a energia de ativação. A reação deve ser conduzida a temperatura moderadamente elevada de maneira e em simultâneo com o catalisador, aumentar a velocidade da reação. Para a recristalização com álcool etílico, transferiu-se cerca de 3 gramas do sólido obtido para um becker. Adicionou-se 10 ml de álcool etílico e aqueceu a mistura entre 56 e 60 graus Celsius, até completa dissolução. Após o resfriamento, adicionou 50 ml de água destilada gelada lentamente e deixou o sistema em repouso durante 15 minutos. Após a formação dos cristais, os mesmos foram separados por filtração a vácuo. Levaram-se várias vezes com cerca de 20 ml de água destilada gelada. O sólido recristalizado foi seco na estufa a temperatura de 50 graus Celsius por 24 horas e em seguida determinou-se o ponto de fusão, que posteriormente será utilizado para avaliar o grau de pureza. Para a recristalização com acetato de etila, transferiu-se o sólido obtido para um becker e adicionou-se cerca de 5 ml de acetato de etila, deixando por um período de 15 minutos em banho-maria. Deixou a amostra a temperatura ambiente e agitou-se com um bastão de vidro para provocar a cristalização. O sistema permaneceu em repouso até resfriar completamente por 20 minutos. Filtrou-se utilizando o funil de Buncher. Para a secagem, utilizou-se a estufa de temperatura de 50 graus Celsius por 24 horas e, em seguida, determinou-se o ponto de fusão que posteriormente será utilizado para avaliar o grau de pureza. Para a recristalização com acetona, transferiu-se o sólido obtido para um becker e adicionou-se cerca de 5 ml de acetona. Deixamos por um período de 15 minutos em banho-maria. Deixou-se a amostra a temperatura ambiente e agitou-se com um bastão de vidro para provocar a cristalização. O sistema permaneceu em repouso até resfriar completamente por 20 minutos. Logo após isso, foi filtrado o material utilizando o funil de Büchner. Para a secagem, utilizou-se a estufa a temperatura de 50 graus Celsius por 24 horas e, em seguida, determinou-se o ponto de fusão que, posteriormente, será utilizado para avaliar o grau de pureza. Após uma análise do trabalho, obteve-se como resultado que a primeira etapa
cujo era a síntese da aspirina, que acontecia de forma vertiginosa, havia formação de cristais no banho-maria, em torno de 40 graus, e ao longo que ia aumentando essa temperatura, ia todo se dissolvendo completamente. Após a síntese, obteve-se o produto gerado, o produto final, que foi dividido em 4 partes. Essa primeira parte ficou desse procedimento realizado anteriormente, e as outras 3 partes foram separadas e foram feitas recristalizações com outros tipos de solventes. Após esses procedimentos de recristalização, foi feita a determinação do ponto de fusão para que soubesse o grau de pureza de cada parte. E com os dados, pôde-se observar que a primeira parte, houve variação tanto na temperatura de fusão quanto no arrefecimento, ou seja, continha mais impurezas. Já as outras 3 amostras, que foram feitas recristalização com outros tipos de solventes, obteve-se as temperaturas praticamente iguais. Já o arrefecimento houve variação, mas isso quer dizer o quê? Que tem impureza, porém em um grau bem menor, comparando-se com a primeira. E essas diferenças entre ponto de fusão e arrefecimento mostram em porcentagem o grau de impureza em cada amostra. Onde nós podemos observar que o processo de recristalização foi satisfatório, pois as 3 amostras comparadas à primeira teve um grau bem maior de pureza, e comparando essas 3, o ácido acetil salicílico sintetizado e purificado com acetato de etila se demonstrou ser o mais eficaz. A partir de todos os artigos analisados que contribuíram para a realização deste trabalho, foi possível constatar que o ácido acetil salicílico é um medicamento amplamente produzido e consumido mundialmente, sendo de grande importância para a área medicinal. Notoriamente, foi através da modificação da estrutura química realizada por Hoffmann, conservando a sua boa eficiência e ainda trazendo menos efeitos colaterais, que essa substância passou a ser tão utilizada e sendo até hoje alvo de estudos para o tratamento de outras doenças. Nesse sentido, salientamos que com o medicamento alcançando a escala industrial, fez-se necessário a utilização de matéria-prima alternativa para conseguir suprir a demanda, sendo produzida assim sinteticamente. Posto isso, geralmente o processo de síntese é prosseguido de uma etapa de recristalização, para a separação e purificação mais eficiente. Nesse cenário, com os resultados obtidos, conclui-se que através de um método simples de síntese, já é possível obter uma substância com grau de pureza satisfatório, nesse presente trabalho alcançando 86% de pureza. Todavia, os resultados mostram que realizar a etapa de recristalização resulta em um produto ainda mais puro, onde foi possível atingir uma purificação de 99% com AS sintetizado e posteriormente purificado, utilizando como solvente o acetato de etila, sendo este o mais eficaz. Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção.